Marilena, eu estava aqui olhando a participação dos nossos voluntários, tem uma pergunta que acho bem interessante de você comentar rapidamente. É uma pergunta do José Fernando, é um dos nossos voluntários padrão. E a pergunta dele é a seguinte: a sua opinião em relação à conexão, à junção aí dos temas da mediação da leitura e do brincar. Você falou um pouquinho, né, de que a leitura também pode ser semelhante aí ao brincar. Quer falar um pouquinho disso? Claro. O brincar é, antes de tudo, uma fonte de prazer para a criança, né? E a leitura também, né? Porque a leitura leva a criança a outros mundos, a imaginar, a sonhar, né? A se identificar com os personagens. Então, brincar, a leitura para a criança também é uma grande brincadeira, né? Para o adulto pode ser alguma coisa séria, mas é uma diversão, né? Então, por que não saber que a leitura ajuda no desenvolvimento da imaginação, ajuda na busca do sonho de cada um, ajuda a descobrir o significado da vida também. E também é um momento em que o adulto pode compartilhar com a criança o seu conhecimento de uma maneira leve, de uma maneira informal, sem ser autoritário, né? Quando ele lê para uma criança, ele não precisa ficar só restrito ao texto que está escrito. Ele pode fazer perguntas. Eu me lembro quando o meu neto era pequeno, um deles, mais velho, que agora já está com quase 1,80 m, mas ele tinha uns 3, 4 anos, ele gostava que eu lesse para ele as historinhas, né? Então, qualquer história que eu tiver, eu gostava de história com animais, que as crianças nessa idade gostam muito, né, de historinha com animais. Então, eu lia para ele, e aí eu falava assim, então o jacaré chegou, aí ele falava para mim, e perguntou, o que foi isso? Toda vez que eu falava alguma frase, ele colocava, o que foi isso? Um amigo meu, que até é contador de história, disse para mim, Marilena, por que você não escreve um livro junto com o seu neto? Vai chamar o que foi isso? Porque ele entrava tanto na história que aí ele fazia sempre essa pergunta, o que foi isso? Aí eu inventava, dizia, isso quer dizer, não precisa a gente ficar preso no texto, né? Você usa o texto como um roteiro, mas você pode ir dialogando com a criança e tirando da criança, né? Eu dizia para ele, o que você acha que ele encontrou no meio do caminho? Ele encontrou uma cobra. Então, aí a cobra, foi igual. Aí ele falava, e a cobra falou, o que foi isso? E aí continuava, né? Então, é uma oportunidade de você criar essa cumplicidade com a criança na hora da leitura, da mesma forma. Então, transformar também a leitura não é falta de respeito. Brincadeira, porque as pessoas tendem a achar que brincar é uma coisa de menos-valia, né? Quando você acha que uma coisa não é muito importante, você fala, isso é brincadeira. Não, nós temos que acabar com isso, porque brincadeira é uma coisa muito importante. Brincadeira é uma coisa importante, precisa de qualificação, de formação, de instrução sobre esse assunto para poder brincar direito com uma criança? Precisa, porque a gente acha que brincar é espontâneo. Ele não é, né? Ele é aprendido, né? O brincar é uma necessidade fundamental, mas ele é aprendido. Então, a criança, quando ela aprende umas com as outras, aprende com o adulto e cria o seu repertório de brincadeiras, porque ele é parte da cultura da infância, né? A criança não só frui a cultura, mas ela produz cultura. Então, é importante que o adulto aprenda primeiro os fundamentos, né? Por quê, como nós dissemos antes, por que é importante brincar, o que está por trás, né? Nos bastidores da brincadeira, que ele aprenda as diferentes formas de brincar, que são os jogos imaginativos, que são os jogos com regras, que são as brincadeiras corporais, que são as brincadeiras teatrais, a dramatização, né? Que são os jogos comuns, assim, de sociabilização, como as danças de roda, as cirandas, né? Embora estejam meio fora de moda, mas a gente está começando a resgatar isso. Então, os jogos tradicionais, né? que a gente sabe, a amarelinha, por exemplo, ela já existia no túmulo dos faraós, eles desenhavam amarelinha, porque era uma forma de atingir o céu, por isso que tem o céu e o inferno na amarelinha. Para eles chegarem no céu, eles tinham que percorrer aquele caminho. Então, quer dizer, esses jogos tradicionais, a gente pode ensinar história através das brincadeiras, a gente pode ensinar geografia, os jogos de acordo com as regiões, né? Então,
O brincar é muito importante, mas ele precisa ser aprendido e para ser utilizado pelo adulto da maneira mais profunda e mais produtiva em relação à criança. Então, por isso, ele precisa se capacitar, né? Então, ele precisa aprender, inclusive, aumentar o seu repertório e até trabalhar as suas emoções, né, e os seus bloqueios internos. Isso tudo é feito no curso de capacitação que nós temos do agente do brincar e dos mediadores do brincar, que é uma duração um pouco menor. A do agente é um curso mais longo, que nós fazemos em parceria com a Paula Souza, né, a Escola Técnica Paula Souza. Hoje, inclusive, está havendo aula lá, é um curso de 160 horas e tem um cunho profissionalizante. Para você ter uma ideia, na Europa e nos Estados Unidos existe o play worker, que é o trabalhador do brincar, que aqui nós chamamos de agentes do brincar. É uma profissão, né, que está sendo muito requisitada. Nós já formamos uma turma e agora estamos já na segunda e já temos previsão de uma terceira turma. Para você ter uma ideia, nós tínhamos 30 vagas, tivemos mais de 1.000 inscritos. Então, é uma nova modalidade profissional de quem quer trabalhar bem com crianças, com adultos, com idosos, né, que é essa do agente do brincar. Então, quanto mais a pessoa conhecer e pesquisar nessa área, melhor ela vai desempenhar esse seu papel de mediador do brincar. Tem algumas perguntas aqui dos voluntários falando que trabalhar questões de privação e de violação de algum direito das crianças pode também ser um desafio maior, né, para brincar com ela. É possível? Como é que se faz? Tem alguma história para nos contar em relação a isso? Olha, o brincar é também terapêutico, né? Está comprovado agora com crianças institucionalizadas, por exemplo, que moram em abrigos ou casas de acolhimento, né? Crianças, na época, como eu disse, em campos de guerra, de refugiados, crianças em situação extrema, por exemplo, lá em Mariana, quando aconteceu aquele desastre, várias pessoas se mobilizaram de Belo Horizonte e foram lá fazer atividades com as crianças, porque o brincar evita que a criança caia em depressão, né? E no caso, por exemplo, de instituições em que as crianças já estão lá por razões que sofreram violência, sofreram negligência, sofreram abuso, foram afastadas das suas famílias, né? Então, elas têm essa questão da quebra do vínculo, elas têm mais dificuldade de se relacionar. Nós temos um espaço lá no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, em que nós temos um espaço de brincar, damos cursos também, e lá foram levadas algumas crianças de uma casa de acolhimento, e uma menininha de 8, 9 anos estava até para ser devolvida para o juiz, porque a equipe, os profissionais não estavam conseguindo lidar com ela, porque ela era extremamente agressiva e ameaçava até a segurança dos menorzinhos, né, dos pequenos, porque ela tentava agredi-los. Então, ela foi, né, numa sessão de brincadeiras e ela não se recusava, chutava as bonecas, não deixava ninguém brincar. Aí, uma das agentes disse para ela, você não quer... Tinha um carrinho de bebê, tamanho normal, né? Falou, você não quer ser meu bebê? Eu quero brincar com você. Colocou-a no carrinho e ela se comportou como se fosse um bebê o tempo todo, né? E ela fingia que dava mamadeira, fez toda uma encenação, uma dramatização, como se ela estivesse cuidando de um bebê. Aí a menina foi embora, na semana seguinte ela voltou, e aí ela pegou o carrinho de boneca, pegou um bebê e pôs no carrinho, e começou a brincar normalmente com as outras crianças. Aí o cuidador disse, olha, parece que foi um verdadeiro milagre, porque depois que ela passou aqui por essa brincadeira, em que ela era o bebê e que ela foi cuidada, ela mudou de atitude em relação às crianças menores, né? Em relação aos bebês, ela se tornou protetora. Então, para ser cuidadora, a gente tem que ser cuidado, isso está comprovado. E brincar é cuidar do outro. Então, a gente viu que, muitas vezes, se ela fosse passar por um processo terapêutico, podia levar meses, né, para chegar a esse resultado. E numa simples sessão em que ela vivenciou esse papel, a gente depois descobriu que ela tinha sido um bebê que passou de uma família para outra e que não foi cuidada suficientemente, não teve atenção, não teve afeto. Então, ela tinha raiva dos bebês,
não gostava de cuidar. A partir do momento que ela sentiu prazer, se sentiu confortável sendo cuidada, ela passou a querer cuidar do outro também. Então, a gente sabe que brincar opera, às vezes, verdadeiros milagres. E é bem importante, então, a gente estar muito preparado importante, para essas principalmente para as situações. crianças em situação de risco. Veja em hospitais, né? Crianças em caso grave, crianças até em UTIs, quando brincam, elas melhoram significativamente até do ponto de vista da imunidade. Os médicos atestam isso. Então, por isso que existe até a lei da brinquedoteca hospitalar, que foi criada em 2009, que obriga os hospitais que têm atendimento pediátrico a ter um espaço de brincar. Ainda não está sendo muito bem cumprida, mas por isso que eu digo, as pessoas que querem, nós temos legislação suficiente para garantir esse direito, seja na Constituição Federal, o artigo 227, seja no Estatuto da Criança e do Adolescente, seja no artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança da ONU, e agora nós temos o Marco Legal da Primeira Infância. Então, instrumentos legais nós temos, nós precisamos agir, e nós podemos ter até o Ministério Público do nosso lado, que eles apoiam bastante essa atividade do brincar para as crianças, principalmente em situação de risco, de vulnerabilidade.